ocupacional na minha prática clínica. Trabalhei no hospital, trabalhei em clínicas e especificamente minha área de interesse é pessoas que têm dor crônica. Somendo da escola de auto-hipnose Matheus Grow e por intermédio dessa escola conheci a Sociedade Interamericana de Hipnose e conheci o Valdeci e fui convidado para dar uma palestra que é a área que eu mais estudo, mais conheço, que é a modulação da dor. E agradeço a presença de todos vocês nesse sábado, agradeço ao Valdeci e à Sociedade por esse movimento aí que tem que levar aí a hipnose com uma abordagem terapêutica para o alívio da dor cada vez mais frequente. Né? O tema sugestões hipnóticas e as influências no sistema nervoso para o alívio da dor. A gente vai falar aqui sobre o sistema nervoso, vai falar sobre um pouco das sugestões hipnóticas afetando o sistema nervoso, mas antes eu queria contar uma história para vocês. Existiam 3 pessoas que sofriam de dor de cabeça há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo. Essas 3 pessoas falaram para elas procurarem um sacerdote, porque o sacerdote naquela época era aquele que tinha o conhecimento para aliviar a dor das pessoas. Então, as 3 pessoas chegaram em frente ao sacerdote, falaram do seu problema e ele falou: já sei o que pode aliviar a sua dor. Vocês vão pegar um filhote de jacaré de crocodilo e amarrar na sua testa. E vai ficar por um dia com isso. A sua dor vai melhorar. Ótimo. Os 3 saíram com aquele filhote de crocodilo amarrado na testa e foram para casa. E aí, passou um dia, um deles melhorou. Mas os outros 2 não tiveram a mesma sorte. Então, essas outras 2 pessoas chegaram para o sacerdote e falaram: olha, não deu certo. O que eu posso fazer com a minha dor de cabeça? Ele falou: já sei. Tem um remédio extremamente poderoso. Você vai fazer o seguinte: vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar fezes de crocodilo, sêmen, e para facilitar a digestão, um pouquinho de urina. Bate um pouquinho e toma por 5 dias consecutivos. Então, as 2 pessoas saíram de lá um pouco enjoadas, mas fizeram o procedimento por 5 dias consecutivos. Um deles melhorou, o outro não teve a mesma sorte. Então, voltou ao sacerdote e falou: olha, os meus amigos lá melhoraram, mas não deu certo comigo. Ele falou: então agora vai dar. Volta aqui daqui 2 dias. E aí, 2 dias depois, ele voltou. E naquele ambiente estava preparada uma cerimônia, um ritual, com chamas, fogos, tudo mais. E ele, batucando, cantando algumas músicas e tudo mais, espantando os espíritos negativos que estavam naquela pessoa. Porque os espíritos negativos estavam causando aquela dor de cabeça. E passou a cerimônia e a pessoa realmente ficou se sentindo melhorou. Então, esse quadro aconteceu realmente, né? Lógico, eu entendi um pouco a história, mas assim, as abordagens terapêuticas para o alívio da dor eram essas, há 3.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo. O interessante que a gente vê aqui é que hoje em dia a ciência consegue explicar o porquê que isso deu certo. Não é? Por exemplo, a gente sabe que existem algumas dores de cabeça que acontecem porque existe uma vasodilatação nessa região do crânio. E essa vasodilatação causa dor de cabeça. O jacaré, o crocodilo, tem a pele fria, certo? Então, colocando aqui, existe uma vasoconstrição. Dessa forma, alivia a dor. Um deles melhorou. Então, o segredo não estava no crocodilo, o segredo estava na temperatura. Por isso que algumas pessoas colocam aquelas batatas que ficam geladinhas, amarradas, e funcionam para algumas pessoas. Não é? Hoje em dia a ciência pode explicar isso. A partir do momento que a gente sabe explicar o exato motivo que está melhorando, a gente pode refinar cada vez mais as abordagens terapêuticas. A gente sabe também hoje em dia que o poder da sugestão em todas as 3 pessoas, o sacerdote deu sugestões. Essa dor vai melhorar. Né?
faz isso, eu tenho certeza, esse remédio é poderoso, vai melhorar. Então, a sugestão, a gente sabe que a sugestão influencia o sistema nervoso, e influenciando o sistema nervoso, alivia a dor das pessoas. Do meu ponto de vista, a sugestão foi o primeiro remédio, entre aspas, para o alívio da dor, desde que existe ser humano aqui na Terra. Hoje em dia, as pesquisas mostram que se eu der um remédio que eu sei que alivia a dor de uma pessoa que tem dor na coluna lombar, por exemplo, simplesmente assim, e eu dou para outra pessoa, para um grupo de pessoas, falando, dando o mesmo remédio, mas falando, esse remédio, ele vai informando a pessoa como esse remédio vai afetar o corpo dela, e falando, esse remédio vai melhorar você. As pessoas que receberam o remédio junto com a sugestão vão conseguir ter benefícios maiores. Isso é comprovado. O poder da sugestão faz parte da rotina de quem lida com a dor, desde aquela época até agora, de forma direta ou indireta. Nós fazemos isso de forma consciente ou inconsciente. Mas se a gente sabe o poder dessa sugestão de forma consciente, a gente pode refinar cada vez mais. Tem um outro ponto histórico. Então, assim, a sugestão pode ser dada em um estado normal, acordado, ou num estado alterado de consciência. Então, quando é feita no estado alterado de consciência, no estado de hipnose, a gente chama de sugestão hipnótica. A sugestão hipnótica é aquela que é oferecida e a pessoa que recebeu a sugestão está no estado de hipnose. Senão, ela não é sugestão hipnótica, é simplesmente uma sugestão. Agora, a hipnose, a sugestão hipnótica está presente com a gente até hoje, só que ela não é tão frequente. A hipnose não é reconhecida tanto quanto deveria na comunidade científica e pelos médicos, pelos profissionais da saúde. Existem alguns motivos para isso. Tem outro ponto histórico interessante, que é assim. No século XIX, mais ou menos, existiam até alguns médicos famosos utilizando a hipnose antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, pequenas e grandes cirurgias eram utilizadas com a hipnose para gerar anestesia e analgesia para realizar a cirurgia. Só que, em 1846, 1847, a hipnose parece que diminuiu a sua utilização pela comunidade científica, pelos médicos, porque nessa época, nesses anos, eles descobriram o poder do éter, do clorofórmio, da cocaína, para gerar anestesia e analgesia antes de procedimentos cirúrgicos. Eles começaram a ficar empolgados com esse poder da substância química em diminuir a dor. Então eles focaram a atenção nisso e deixaram a hipnose para lá. Além disso, um outro ponto que diminuiu a velocidade da hipnose na comunidade científica foi que, naquela época, os resultados podiam aparecer, as pessoas melhoravam, mas não era possível comprovar como isso acontecia. O que acontecia dentro do sistema nervoso, então eles acharam que isso aí eu não sei por que dá certo. Então a gente não coloca muita fé nisso. No entanto, atualmente, a gente tem uma proximidade muito grande. Atualmente, a gente conhece o sistema nervoso com uma profundidade muito maior. A gente sabe o que acontece com uma informação de dor, de alguma parte do nosso corpo, e chega até o cérebro. A gente sabe muito bem como é que acontece devido às pesquisas. E a gente sabe também como a sugestão hipnótica pode afetar o sistema nervoso, por várias pesquisas. Então, eu acredito que a gente está num momento histórico extremamente importante, a benefício da hipnose. Porque a hipnose agora pode ter força para se tornar uma abordagem terapêutica comum e mais frequente no nosso dia a dia. Assim como, se você tem dor hoje em dia, o que você vai fazer? Vai no médico. Vai tomar o quê? Um remédio. Super comum, não é verdade?